Olá, essa é a atividade 5 da unidade 4 da disciplina de Estruturas Metálicas Especiais, onde nós vamos falar sobre os detalhes executivos do processo construtivo do steel frame. A construção em steel frame é cada vez mais empregada nos países desenvolvidos, desde a década de 40 do século passado. Nos projetos em steel frame, existem considerações que devem ser tomadas desde o estudo preliminar até a conclusão de todas as modalidades, inclusive as respectivas interferências. Para tornar viável a aplicação desse sistema estrutural, é de extrema importância a resolução de todos os conflitos e considerações na fase de projeto. Afinal, por ser um sistema onde parte da construção é constituído por módulos pré-fabricados e materiais especiais, torna-se extremamente moroso e caro resolver tais questões no canteiro de obras. Além disso, as obras em steel frame tendem a se tornar mais onerosas e demoradas, caso não sejam realizados orçamentos com o completo entendimento de todas as etapas construtivas, planejamento executivo perfeitamente alinhado com o cronograma de compras e entregas de insumos na obra. Nesse sistema estrutural, a mão de obra e os materiais possuem maiores valores unitários quando comparados aos sistemas estruturais convencionais. Os sistemas construtivos em steel frame trazem inúmeras vantagens ambientais, tais como menor consumo de água e menor emissão de partículas e ruídos. Sobre os detalhes executivos. Para todas as etapas, é recomendado que não se utilizem ferramentas que fiquem ligadas diretamente na tomada, porque os painéis são extremamente cortantes e a possibilidade de ocorrer acidentes com o rompimento desses cabos é muito elevada, uma vez que a estrutura é condutora. Na montagem dos painéis, é recomendável utilizar mesa ou suporte que deixe os perfis em steel frame em uma altura que gere uma situação favorável à ergonomia do funcionário. Caso contrário, o trabalhador terá que fazê-lo no nível do piso, o que pode gerar danos à postura pelo longo tempo agachado. No caso em que as barras dos perfis sejam unidas com parafuso autoatarrachantes, é necessário ficar atento ao ângulo de inserção. Deve-se buscar um ângulo de 90 graus entre o parafuso e a estrutura. No caso de conexão dos elementos estruturais com rebite de repuxo, é de extrema importância que o elemento esteja o mais comprimido possível antes de quebrar o pino do rebite. Deve-se atentar também para o alinhamento dos furos dos perfis, de forma a garantir que todo o painel seja unido sem torcer. A estrutura, quando fixada diretamente sobre o concreto, necessita de uma camada separadora da interface do aço galvanizado do concreto para que não haja corrosão. Esse processo é normalmente feito com manta asfáltica, devendo seguir o isolamento indicado em projeto. A fixação da estrutura na fundação deve ser feita por intermédio dos chumbadores. Porém, não é recomendável começar tal procedimento antes de todas as paredes do pavimento estarem devidamente alinhadas e encaixadas. Para isso, utiliza-se pino de aço fixado no concreto por meio de pistola de pólvora. Essa ligação tem caráter provisório, enquanto se ajusta e se alinha todas as paredes. Em seguida, pode-se então finalmente utilizar o chumbador. O alinhamento das paredes deve ser minucioso, pois erros milimétricos de locação ou inclinação podem resultar em acúmulo de imprecisões. Como o sistema é feito fora do canteiro de obra, não existe a possibilidade de fazer correções por meio de revestimentos de argamassas, entre outros. No caso de ocorrência desses tipos de erros, faz-se necessária a desmontagem, causando assim atrasos na obra. As ligações são um dos detalhes mais importantes numa estrutura metálica. Mas, em compensação, é a parte do projeto mais negligenciada. Sobre o chapeamento das paredes. Podem ser feitos com placas de gesso e essas não podem ficar justapostas, e sim distantes entre si em no mínimo 5 milímetros. As placas devem ter um rebaixo na borda para facilitar o tratamento. Apesar da placa de OSB não perder suas propriedades em contato com a umidade, ela tem um grande inchamento devido à sua elevada capacidade de absorção.
Sobre as placas de OSB ou plywood, deve-se fixar a membrana de vapor, sem cortes e a partir do piso, de forma a completar todo o perímetro da edificação, partindo posteriormente para a camada superior. Esta membrana tem a função de impedir a umidade nas paredes. Pode-se fazer também o chapeamento com o material de placas cimentícias. E caso a escolha seja pelas placas cimentícias mais largas ou com espaçamento de 10 mm, não há necessidade da fixação do OSB ou plywood, exceto quando da utilização desses para contraventamento. Nesse caso, a placa é aplicada direto sobre a membrana de vapor, que por sua vez deve ser fixada diretamente sobre a estrutura. Os procedimentos de fixação de placas cimentícias são semelhantes ao do OSB. Porém, é necessário fazer um tratamento das placas, onde cada fabricante e modelo de placa tem um tratamento específico e, por isso, deve ser sempre consultado o fabricante. Esse tratamento tem a função de impedir o surgimento de trincas, de forma a comprometer a proteção térmica das placas. É isso.